chegam, outros vão perdendo espaço, tudo isso. Agora, o que não pode, eu não estou dizendo que o Bené tá certo, que a gente precisa ouvir o outro lado também. E o Rodrigo Fonseca não tá mais no Asa, saiu. Mas o jogador, ele não tutubiou quando eu fiz os questionamentos a ele ao telefone. Ele disse que foi injustiçado. Mas disse que queimou? Disse Rodrigo Fonseca, ele disse. Fui Pronto, queimado então aí no agora Asa. eu tô sabendo. Ele tá dizendo o seguinte, foi o Rodrigo Fonseca que queimou. Eu sei apenas citei o Rodrigo como exemplo. Não, porque tirou ele do time. Ele disse assim, e os jogadores, alguns jogadores, deve ser o grupo de liderança. Chegaram pra ele e disse, cara, tenha calma, a gente vai conversar com ele. Mas de forma inexplicada eu perdi a posição e sequer fui relacionado, cara. Ele disse, isso é me queimaram, me prejudicaram, porque eu vinha bem jogando. Não sou eu que tô dizendo, não. Todos vocês da imprensa falavam isso. Os próprios companheiros no grupo ficavam me perguntando, cara, a gente tá sem entender porque você saiu. E disse, mas ficavam sem entender algumas substituições que eram feitas. Pronto. Aí você agora dizer que eu tava machucado. Essa questão realmente é valiosa. Ele disse em uma entrevista que ele concedeu a vocês, ele não disse se foi aqui, se foi no estádio. Mas aí o André lembra aqui que foi aqui no estúdio. Aqui, numa pergunta que eu fiz. Ele disse, foi no estúdio. Uma entrevista que ele deu a vocês, ele disse que eu tava sentindo o quê? Eu tava bem, treinando direto, sem sentir nada. O ruim de treino fechado é isso, porque vocês não conseguem ver. São algumas situações que aconteceram ao longo do ano da temporada 2024. Essa daí que você está falando agora é realmente surpresa pra gente. Mas tem também a do Flávio, né? Que a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, né? Fala, André. É como você disse, quando se tem muita gente, né? E o futebol, ele traz esse aspecto de ter grupos inchados. E como eu concordo que, de certa forma, o grupo do Asa ficou muito inchado, porque era muita gente para uma posição só, para... uma posição não, né? Mais 2 zagueiros e tinham 5. Então vai ficar a gente de fora. Quando acaba, e isso é natural acontecer também, quando acaba a temporada, aí a gente vai ficar sabendo de muita coisa. Principalmente se algumas pessoas ou a gente for atrás do que aconteceu. A insatisfação no futebol, ela acontece e é por isso que eu não concordo quando o grupo é muito inchado. Porque as atenções do técnico, elas têm que ser muito mais diretas para determinados jogadores. Quando o Bené, inclusive a gente falou durante 2 ou 3 programas aqui, o Bené sai de um time titular, é aquilo que eu falava naquele momento, no momento que aconteceu. Para mim era inexplicável, porque não tinha um fundamento, não tinha um elemento para falar assim, não, o Bené vai sair do time porque ele tá mal, porque ele comprometeu, porque ele jogou o Campeonato Alagoano todo de titular, foi inclusive dos melhores do campeonato, ele estava entre não vencendo, mas estava lá na votação. Jogou as 2 finais, isso. Né? E aí ele sai do time. Se ele fosse para o banco, para mim era natural. Porque o técnico... Não. Fora de tudo, né? Saiu, o técnico achou por bem nessa semana, naqueles 10 dias de treinamento, ele achou melhor colocar o Ítalo. Mas foi de titular para fora da relação. Aí é muito extremo. É por isso que eu cito que agora chegarão muitas informações. E o Bené falou com o Cardeal e disse, é ruim treinos fechados por conta disso, porque nós aqui a gente não sabe o que está acontecendo no dia a dia. A informação veio de que ele estava com dores no joelho. O atleta disse que não. E aí já Como é que a gente ia contestar? Já tem essa parte... Como é que a gente ia contestar isso, né? Exato. Se a palavra do técnico do clube falava isso, e o jogador não poderia falar, porque se falar ia deixar o ambiente ainda pior. Agora tem um detalhe, viu, Canhão e André? Aliás, a todos, tem um detalhe também. Quem falou a questão das dores foi o técnico. Não foi o Bené e não foi o departamento médico. Não falou. Então, assim... A gente até, talvez, de repente, sobretudo eu, não fiz o papel correto. Porque o ideal era eu ir no próprio Bené e no departamento médico, que é a palavra oficial do clube. Departamento médico é a palavra oficial do clube. Eu acho que o Fonsecão, ele queimou a etapa e passou por cima, inclusive, de quem de direito para falar sobre essa questão clínica. Mas, enfim, naquele dia aqui passou, a gente deixou, enfim... E tentou entender naquele momento, talvez pela credibilidade que a gente dava demais ao Fonseca, né? A gente dava muita credibilidade. E de fato, era um cara decente, até que se prova o contrário, né? Um cara de uma educação enorme, tratava todo mundo bem. Não tenho nada que desabone, não. Mas o ideal seria a gente ouvir do próprio Bené ou do próprio departamento médico. Porque são as palavras oficiais nesse quesito. Mas como o Fonseca disse, não, tirei do time porque ele estava sentindo o joelho. Então... E o treinador disse ao vivo,
você não vai contestar, né? E aquilo que eu falei, a insatisfação é natural de quem não tá jogando. O jogador que ele ache bom estar no banco, ele pode parar de jogar bola. Inclusive, vários técnicos aí, o Abel Ferreira falou uma vez isso. Ele disse, se eu tiver alguém no meu elenco que ele tá tranquilo e feliz no banco, eu não quero ele no meu elenco. O jogador, ele tem que querer jogar. E aí vem todas as insatisfações, lógico, do que vem acontecendo. Por isso que eu cito essa do Bené, que é o assunto que tá agora em destaque, porque foi muito extremo de sair de titular, de quase que incontestável para fora da relação, e pode ter certeza que agora outros assuntos vão aparecer depois desse fim de temporada. Porque, é claro, é como o Bené fez, como outros jogadores fizeram. Estavam insatisfeitos, mas não expuseram. Não falaram o que estava acontecendo. Porque se falasse, é aí que acontece. Se o Bené diz assim, ó, mentira do Rodrigo, não foi isso que aconteceu. Eu banco que não foi isso que aconteceu. Ele poderia até sair do Asa naquele momento por conta dessa divergência que aconteceu. Então, acabou a temporada, cada um agora vai buscar o seu melhor. O Bené deve jogar certamente porque é um bom zagueiro. Os jogadores também que saíram agora é arrumar a casa para 2025. Mas eu ainda acredito que o time mantém uma base para o ano que vem. Não vai ser essa debandada toda. Até porque jogadores, por exemplo, o que eu citei, que eu busquei informação hoje do Didira, eu falando com o próprio jogador, ele disse, André, eu vou jogar lá no Igaci porque é perto de casa e eu quero terminar a temporada. Eu não quero ficar muito tempo parado. Porque se o atleta fica muito tempo parado, ele perde muito para o início da temporada. E o Didira precisa dessa sequência, assim como outros jogadores certamente vão jogar a segunda divisão. Então, é arrumar a casa, é acertar tudo em termos financeiros, inclusive com cada atleta que vai embora, com quem vai ficar, com quem tem contrato e arrumar a casa para 2025. Quase não tem o que fazer mais, não.